Página 235. Página 235. Bom, vamos só fazer uma recapitulação do que a gente viu ontem. A gente falou de eletrização, né? Nós vimos 3 tipos de eletrização. Nós vimos eletrização por atrito, né? Nós vimos eletrização por contato e eletrização por condução, tá? Na verdade, por indução, né? Depois a gente fez definimos a eletrodinâmica, né? Aí falei das ondas do micro-ondas, falei sobre as ondas relacionadas a 3G do celular, né? 4G. Falei de corrente elétrica, inclusive até começar com resolvendo algumas questões sobre corrente elétrica. Mas aí com 8 pessoas só, com 2 pessoas só, 8 era bom demais se tivesse. Para a gente poder resolver questão, né? Mas não tem, então a gente vai, ao menos aqui, continuar o conteúdo. Aí nós vemos os efeitos da corrente elétrica, né? A gente viu que são 4 efeitos: o efeito térmico, o efeito luminoso, o efeito magnético, o efeito químico. Nós vimos os geradores de energia elétrica, que são os geradores mecânico, químico, térmico, luminoso e eólico, né? Que geram energia para conduzir ou produzir corrente elétrica. E hoje a gente vai iniciar, como você sabia, como funciona a bateria do seu celular. Vamos aprender um pouco. Ontem eu já dei algumas dicas. Oi, Larissa, boa tarde. E ontem eu já dei umas dicas, mais ou menos, como é que funciona aí a parte da bateria do celular, certo? Hoje a gente continua. Vamos lá. Como funciona a bateria do seu celular? Você sabe? Se não sabe, venha comigo aqui que eu vou contar a história para vocês. As baterias geralmente são feitas de matéria-prima. A matéria-prima utilizada, gente, é o lítio, tá? Símbolo químico Li, beleza? Por isso o nome atual dessas baterias serem íon-lítio. No caso aí, seria um cátion, né? Ela é capaz de produzir mais tensão e contém uma boa velocidade para recarregamento. Como também produz mais energia do que seus antecessores, as baterias de zinco e alcalina, certo? De maneira básica, o que ela faz é reverter o fluxo contínuo dos elétrons negativos para o positivo. Porque normalmente a linhagem natural é o quê? A corrente elétrica sair do polo negativo, né? Para o polo positivo. A tendência natural é essa. É os elétrons sair do negativo para o positivo. Já a bateria de lítio, não. Ela reverte o fluxo contínuo dos elétrons negativos para os positivos. Por isso que a gente tem uma melhor performance. Mas quando isso acontece de maneira muito gradativa, não sei se vocês já perceberam, o celular dá uma esquentada na bateria. Isso aí funciona porque o processo de fluxo descontínuo é porque o que a gente está. O que está acontecendo ali? A gente está desfavorecendo um processo que é favorável. Qual é o favorável? É o negativo e para o positivo. A bateria de lítio ele faz o processo inverso, né? Ele joga os elétrons do positivo para o negativo, para poder equilibrar isso aí, tá? Só que ele direciona a energia elétrica
para a estrutura do lítio, tá? Então, por exemplo, o carregador portátil funciona como uma bateria extra para aparelhos eletrônicos, como os smartphones, câmeras fotográficas, filmadoras e videogames portáteis. Então, essas baterias são medidas em mAh, que no caso significa 1000 amperes por hora, né? Quanto maior o número, maior a capacidade para armazenamento de energia. Por exemplo, quando você vai atrás de um carregador portátil, aí tem lá 1000 mAh barra hora. Aí você tem outro portátil, 5000 mAh barra hora. É que a gente percebe que o carregador portátil com 5000, né, 5000 amperes por hora, ele vai ser mais, ele vai gerar mais energia do que esse de 1000, entendeu? Por isso que a galera está comprando mais os carregadores portáteis mais eficientes, ou que tenha mais potência, né? Tá? Ela é utilizada hoje em dia porque, além de não viciar, isso mesmo, as baterias de lítio não viciam. Vocês sabiam, né? Possui um custo de produção mais barato, porém, apesar de não viciar, seu tempo de vida também diminui com o tempo, como qualquer outra bateria. É muito complexo essa parte do viciar. Ontem eu falei para vocês que normalmente os aparelhos eles se viciam como é que eu posso dizer? Por descuido nosso, tá? Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente estimula a bateria a se tornar viciada. Em que sentido, professor? No sentido de você, por exemplo, estar mexendo no celular carregando, ou então o seu celular não pede nem para colocar a bateria, você vai lá e coloca, né? Isso serve não só para o celular, serve para o notebook e para outros aparelhos da qual a gente utiliza, tá? Tipo um tablet também, beleza? Métodos de economia geral. Se estiver em algum local onde não possui um sinal, é recomendado que se desligue o telefone ou coloque no modo avião, tá? Já que o aparelho tentará buscar sinal e assim vai consumir energia. Até a tela touchscreen e seu brilho são outros fatores que removem muita energia da bateria do celular. Diminuir o brilho do smartphone é uma ótima dica para reduzir o consumo de energia do aparelho. Então, duas dicas aí básicas, né? É você, se você não estiver usando os dados móveis, de ligar ele, e se você não tiver, se você tiver com a questão do brilho muito alto, você dá uma diminuídazinha no brilho, certo? O som, quando não escutado com um fone de ouvido, é outro fator, se não o maior que descarrega a bateria do celular, tá? Se você tem costume de usar ele alto no carro para ouvir, saiba que muito em breve você estará descarregado. No caso, ele estará descarregado, né? A temperatura é outra questão que remove muita bateria. Quanto mais quente, mais rápido se esgotará a energia do seu aparelho. Então, quanto mais você usa, né? Quanto mais você usa aplicativos, jogos, bate-papos, WhatsApp, Instagram, claro que você vai consumir mais energia, mais rápido a bateria vai embora. Tá certo? Você não precisa nem a gente saber muito, não. O dia a dia já nos mostra isso, né? As pilhas, né? As pilhas são pequenos reservatórios que, em decorrência de reações físico-químicas, vocês vão ver só no segundo ano do ensino médio, são produzidas, libera energia para determinado fim. São produzidas a cada ano no Brasil cerca de 800 milhões de pilhas, de acordo com a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, Albini. Albini? Não, Abini. Abini, certo? Diferença de potencial, que a gente chama de DDP, né? Vamos lá. O
que gera movimento dos elétrons em um fio condutor é uma diferença de potencial. A diferença de potencial é também conhecida como voltagem ou tensão, né? É representado pela letra U. O nome voltagem foi dado em homenagem ao físico. Ai, desculpa, gente. Alessandro Volta, inventor da pilha elétrica. Tá? Então, U é dado aí para a diferença de potencial. Lá na físico-química, quando vocês estiverem estudando no segundo ano do ensino médio, falta um tempinho ainda, né? Aí a gente entra, o professor que estiver com vocês, ele vai entrar mais a fundo nesse tema, tá bom? Mas vocês também veem a diferença de potencial na física, tá? Principalmente na física. Na química é só uma parte do conteúdo. Ok? Resistência elétrica. Um pouquinho de eletricidade. Vamos entender um pouco como é que funciona aí a questão da... Você já deve ter ouvido falar, né? Quando o fio está em série, quando o fio está em paralelo, como que conduz corrente elétrica, como passa a corrente elétrica de um ponto para o outro, tá? Isso aí, basicamente, é o que a gente vai trabalhar hoje. Vamos lá. Entende-se por resistência elétrica a dificuldade que os elétrons encontram para se mover em um fio condutor. Podemos entender melhor isso se observarmos o movimento de uma lâmpada de filamento, lâmpada incandescente, ou de um chuveiro elétrico. A unidade de resistência elétrica do sistema internacional a gente chama de ohm, tá? Como se fosse uma chavezinha. Em homenagem ao físico e matemático alemão Georg Simon Ohm. Em um chuveiro elétrico, a resistência tem um papel interessante, que é justamente de dificultar a passagem dos elétrons para que eles liberem, por meio do esforço, mais calor, aumentando a temperatura. Tá? Então, a resistência elétrica é para isso. É dificultar, como é que eu posso dizer? Dificultar o caminho ou o percurso dos elétrons, tá? Porque normalmente, naturalmente, o elétron ele vai sair do polo negativo para o polo positivo, certo? Entre corrente elétrica, resistência elétrica e voltagem, existe uma relação, tá? O valor da resistência elétrica a gente representa pela letra R, associada a um fio condutor. E é igual à razão entre a diferença de potência, que é o U, que passa por esse fio, e a intensidade de corrente elétrica. Eu costumo chamar essa fórmula da corrente elétrica de RUI, né? R é igual a U sobre I. RUI. Aí você não esquece. Ou então URI, ou então Rio, né? Depende do que você achar melhor, certo? Eu prefiro chamar de RUI, né? Que o R é em cima, o U é embaixo, o I é embaixo. O R é a constante, né? O valor principal. O U fica em cima e o I embaixo, tá? Os resistores elétricos, pessoal, podem estar associados de duas maneiras no fio. Ele pode estar em série ou em paralelo. Eu vou explicar para vocês como é que funciona os dois fios, tá bom? Quando associamos em série, basta somar as resistências. Então, por exemplo, se você tiver uma corrente elétrica, por exemplo, de... Oi, Stephanie, boa tarde. Não tinha visto o bate-papo. Se você tiver, por exemplo, uma resistência de 5 amperes, uma corrente, mais 15 amperes, você vai ter a soma de corrente, né? Se tiver em série, você vai ter 20 amperes. Tá? Claro, se você tiver resistores em paralelos, ou, desculpa, em série, tá bom? Em série você soma as resistências, tá? Ou seja, se todos os resistores forem subvertidos por um único resistor. Nesse caso, então, a resistência equivale é dada, é só somar. Tem mistério. Agora, quando associamos em paralelo, a resistência equivalente é calculada pela razão entre o produto R1 e R2. Agora, quando nós temos a resistência em paralelo,
né? Aí você vai ter que dividir. Por exemplo, 15 amperes dividido por 5 amperes. No caso, então, você vai ter 3 amperes, né? 3 amperes. Certo? Caso esteja em série, você soma. Se tiver em paralelo, você divide. Divide. Tá bom? Ok? Nesse caso, então, a resistência equivalente é dada por a equivalente, né? A equivalente é as duas, se tiver em série e em paralelo ao mesmo tempo. Aí a resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Certo? Vamos responder o Investigue, rapidola. Alguns peixes usam eletricidade para abater suas presas. A enguia, a raia e o torpedo são alguns desses peixes. Qual a potência de uma descarga elétrica emitida por uma enguia? Vocês sabem? Ó, respondendo. A enguia pode emitir descargas elétricas de 600 volts suficientes para paralisar um homem adulto. Ei, pessoal, se você levar uma picada de uma raia, meu irmão, você passa uns 3 dias com dor. Olhe lá se não for mais. Entendeu? A raia é cruel, viu? Cruel, cruel, cruel mesmo. Potência elétrica. Eu costumo definir potência elétrica assim, ó. Você já viu o que a lâmpada, chuveiro, ferro elétrico. Não, a água viva é só a queimadura mesmo. Não emite sinais de vibração de tipo de choque, não, entendeu? É só a queimação. Mas o da raia não. O da raia é como se fosse choque mesmo. Entendeu? Pois é. Potência elétrica. Você já viu que a lâmpada, chuveiro, ferro elétrico, forno de micro-ondas, rádio e outros aparelhos eletrônicos têm em comum? Todos eles possuem uma potência. E isso porque uma corrente elétrica realiza trabalho ao fazer funcionar um motor aquecendo o fio. A unidade de potência do sistema internacional é o watt, ou watt, né? W, em homenagem ao físico escocês James Watt. A potência elétrica é calculada da seguinte maneira. Ele colocou aí P é igual a U vezes I. Eu costumo chamar de P é igual a I vezes U, que fica pio. Pio. Fica mais fácil de pegar, né? Se trocar o U pelo I ali, ó, não vai dar diferença nenhuma, então eu coloco o pio. Eu uso o pio em vez de pui, né? Certo? Todas as aplicações disso aí a gente vai utilizar, tá? Utilizando as relações do cálculo da resistência elétrica, podemos associar as duas, mas isso não é importante agora para nós. Ó, os neurônios utilizam-se de correntes elétricas chamadas de sinapses para comunicar-se com as demais partes do corpo por meio do sistema nervoso central, no qual a informação é processada e enviada para todo o corpo. Então, por exemplo, quando você está com fome, quem é que te avisa que você está com fome? É teu estômago?
Também, mas não é só o estômago. O cérebro já recebeu uma mensagem do estômago através de sinapse que está na hora de comer, né? E aí, outros sintomas você já vai começar a sentir. Tem a liberação do suco gástrico, né? Tem aquela roncadeira que dá na barriga e tal. Outra coisa, na verdade, pessoal, tudo que a gente trabalha no nosso dia a dia com o sistema nervoso tem a ver com as sinapses. Por exemplo, quando você vê um rapaz bonito, ou quando você vê uma moça bonita, né? Tudo isso aí é os sinapses que comunicam-se com os neurônios, né? Na verdade, os neurônios, eles utilizam as sinapses para se comunicar com os demais órgãos. Por exemplo, você viu a pessoa, o teu neurônio, ele jogou a informação lá para os teus olhos. Dos teus olhos partiu para o teu coração, do teu coração, aí sabe Deus para como que vai ser o restante das comunicações. Mas as sinapses que fazem isso, tá? Através dos neurônios. Então, tudo se processa a partir das sinapses. Beleza? Ok? E aí, a gente vai resolver a atividade, né? Para a gente fechar o... Praticamente já fechamos. Praticamente não, fechamos o capítulo, o nosso penúltimo capítulo, antes da prova, né? Só temos mais um capítulo, que é o capítulo 12, para a gente fechar nosso livro didático. Ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu teclado aqui, para a gente responder. A prova vai ser só de 2 capítulos? Sim. Sim, Stephanie. Esse capítulo que a gente está estudando e o próximo, viu? Sim, sim. 2 capítulos, tá? Esse que a gente acabou agora. Vamos só resolver a atividade. E o próximo, que a gente começa na próxima semana. Tá bom? Então vamos lá, resolução. Um corpo possui 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons e 3 vezes 10 elevado a 20 prótons. Quanto a carga elétrica desse corpo determina o sinal e a intensidade. Tudo bem. Muito fácil, né? Vamos lá. O corpo possui 4 vezes 10 a 20 elétrons. Beleza? E 3,5 vezes 10 elevado a 20 prótons. Como é prótons, o sinal vai ser negativo. Então, primeira questão, letra A, sinal negativo. Se fosse elétrons, o sinal seria... Se fosse elétrons e elétrons, o sinal seria negativo. Como é elétrons e prótons, o sinal ficou negativo, tá? Ou, se fosse elétrons e elétrons, sinal positivo, porque ambos iam se anular. Como são elétrons e prótons, sinal negativo. B. A intensidade, a fórmula é Q é igual a N vezes E. Certo? Aí você vai subtrair, né? 4 vezes 10 a menos 20. 4 vezes 10 elevado a 20. Menos 3,5 vezes 10 elevado a 20. Quanto é que dá? Dá 0,5 vezes 10 elevado a 20. Então, Q vai ser igual a N vezes E, que vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado a 20, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É a partícula do elétron, né? Que vai ser igual a 8 Coulomb. Certo? 8 Coulomb. Segunda questão. Quantos elétrons em excesso tem um corpo eletrizado com a carga de menos 16 microcoulomb? Bom, aí você vai ter que usar a fórmula novamente, né?
como ele quer o número de elétrons, eu vou calcular o N. Então, vai ficar N é igual a Q dividido por E. Vai ficar Q é igual a 16... não, desculpa. Menos 16, que é micro, né? Ele está dizendo que é menos 16. Menos 16 vezes 10 elevado a menos 9, que é a partícula do elétron, dividido... Poxa vida, eu apertei o Enter sem querer. Só um minuto. Menos 16 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 16 vezes 10 elevado a menos 19. Quanto é que dá? N vai ser igual a 10 elevado a 11. Essa é a resposta. 3. Se aproximarmos um corpo com carga total menos Q de um outro corpo neutro, o que acontecerá a esse corpo? A gente viu ontem a eletrização por contato, né? O que vai acontecer quando você tem um corpo com carga e um outro neutro? O corpo, terceira, né? O corpo ficará eletrizado positivamente. Viu ontem isso, né? Próxima. Questão 4. Por que quando atritamos dois corpos eles se eletrizam? Muito fácil a quarta. Porque os elétrons passam de um corpo para o outro. 5. Se dois corpos eletrizados com carga Q positiva são aproximados, que tipo de força aparece entre elas? Gente, se o corpo está elétrico e tem uma carga positiva, vai haver uma repulsão, né? Força de repulsão elétrica. 6. Um fio condutor é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Calcule a carga que passa através de uma secção transversal durante um intervalo de 1 minuto. Tudo bem. Q é igual a I vezes T. Né? Gente, corrente elétrica o tempo tem que ser em segundos, tá? Então, Q vai ser igual a corrente, que é 10 amperes, vezes ele está dizendo que é 1 minuto tem 60 segundos. Então, Q vai ser igual a 600 Coulomb. Beleza? Ok. Vamos à próxima, né? 7ª. O feixe de elétrons num tubo de televisão percorre uma distância de 0,50 metros. Tá. Distância. Vamos anotar. 7ª questão. Distância igual a 0,5 metros. No espaço evacuado entre o emissor de elétrons e a tela do cubo. Se a velocidade dos elétrons do tubo é de 8 vezes 10 elevado a 7, 8 vezes 10 elevado a 7. Vamos só dar um espaçozinho aqui. Elevado a 7. 8 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. E se a corrente do feixe é de 2 amperes, corrente é o I. I igual a 2 amperes. Calcule o número de elétrons que há no feixe em qualquer instante, dados 1 micro em 10 elevado a menos 3. Beleza. Velocidade vai ser igual a distância dividido pelo tempo.
o tempo, que é o que ele quer saber, né? Vai ser igual a distância, 0,5, dividido pela velocidade, que é 8 vezes 10 elevado a 7. Então, o tempo vai ser igual a 6,25 vezes 10 elevado a menos 9. Isso daí é o tempo. Então, vamos para a fórmula da corrente. Q vai ser igual a I vezes T. I vezes T. Q vai ser igual. Como ele deu microcoulomb, né? Vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3. A menos 3 não. A menos 3 mesmo. Vezes 6,25 vezes 10 a menos 9. Então, Q vai ser igual a 12,5 vezes 10 a menos 12. Agora vamos jogar na forma da quantidade de elétrons. Q é igual a N vezes E. O N vai ser igual a 12,5 vezes 10 elevado a menos 12, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. O N vai ser igual a 78.125.000 elétrons. Essa é a resposta da questão 7. Vamos ver se dá tempo de resolver mais a 8. Dá. Questão 8. Mediante estímulo de 2 vezes 10 elevado a 5 íons de potássio, atravessa a membrana de uma célula nervosa em 1 milissegundo. Calcule a intensidade dessa corrente elétrica, sabendo que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos lá, né? Eu posso dizer que I é igual a N vezes E dividido pelo tempo. Posso dizer isso. Então, I vai ser igual o N, que é o número de elétrons, né, que ele deu, 2 vezes 10 elevado a 5, vezes o elétron, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo. Qual foi o tempo que ele deu? 1 milissegundo. 1 milissegundo é a mesma coisa que 10 a menos 3, né? 10 elevado a menos 3. A corrente vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 11. E aí, a gente encerra esse primeiro momento, aí vamos para a nona questão e décima na próxima aula, né? Já que nosso tempo aí já foi, certo? Ok? Coloque, por favor, o número de vocês aí, o nome, para me fazer a chamada. Ok, tchau, gente. Bom resto de semana para vocês. Até semana que vem.